Fala, galera! Você que fez o concurso público nacional unificado CPNU, famoso Enem dos concursos públicos, no último domingo. Está em dúvida como calcular suas notas? Não sabe como vai calcular sua nota? Não sabe como é que está a sua situação? Tá? Não entre em desespero. Chama que o Chicão resolve. Tá? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir exatamente como é que você tem que fazer para calcular a sua nota e ter mais ou menos aí uma ideia de como vai ficar a sua situação. Então vamos lá. Pessoal, esse vídeo, tá, eu resolvi dividir ele em duas partes, para ele não ficar muito longo. Por quê? Tem muitas coisas para a gente falar nesse vídeo. Então, para não ficar muito cansativo para você, eu resolvi dividir ele em duas partes. Primeira parte, eu vou falar sobre os principais pontos, os principais detalhes que eu observei, tá? São os problemas que eu identifiquei, que eu observei durante a aplicação das provas, e que isso, sem dúvida nenhuma, vai contribuir de alguma forma, tá? Vai acabar ajudando aqueles candidatos mais preparados, especialmente aqueles candidatos que já têm ali uma experiência em fazer provas de concursos públicos. Tá legal, galera? E aí, a segunda etapa do vídeo, tá? A parte 2 do vídeo, vai ser especificamente calculando a nota, como calcular a nota. Montei uma tabelazinha, uma planilha de Excel, que eu vou mostrar no detalhe como é que faz o cálculo da sua nota, tá bom? Fica comigo até o final desse vídeo, que tenho certeza que ele vai ser muito útil para você. E vamos lá. Pessoal, concurso público. Meu amigo, todas as vezes que você vai fazer um concurso público, o básico que é exigido, que se espera do candidato, é que ele leia o edital. Por quê, pessoal? Amigos, todas as informações contidas no edital, elas são úteis. E qualquer coisa que você queira recorrer, que você faça, ou que aconteça durante a aplicação do certame, durante a aplicação das provas, tá? E que você queira, porventura, recorrer, você tem que primeiro olhar o edital. Isso está de acordo, está dentro do edital, das exigências, das normas do edital? Se está, beleza. Se não está, aí você pode correr atrás, você pode tentar recorrer. Tá legal, pessoal? Então, lê o edital, pessoal, é o básico, é o princípio básico, tá? Para todo concurseiro, para toda pessoa que vai fazer o concurso público. Óbvio que, devido à característica desse primeiro concurso, né? É porque é o primeiro concurso realizado no nosso país com essa magnitude, com esse nível, tá? Onde estão inclusos ali mais de 22 institutos, ministérios, que são contemplados com esse certame. Obviamente que um boom de pessoas, desde aquelas pessoas que estudavam mais específico para uma determinada área, um determinado órgão, um determinado cargo, até aquelas pessoas que estão ali, vão como diz o outro, na oportunidade, buscar uma oportunidade, tá? Então, você vai encontrar de tudo, né? E mais uma vez, falando, aqueles mais bem preparados, mais experientes, eles vão conseguir, sem dúvida alguma, sair na frente, tá? Pessoal, eu pontuei aqui algumas coisas que me chamaram bastante atenção. Primeira coisa, amigo, tinha um candidato que foi fazer a prova e não sabia que a prova estava dividida em 2 turnos, que ele tinha que ir na parte da manhã fazer uma etapa e na parte da tarde fazer uma outra etapa. Teve candidato que foi na parte da manhã e não retornou à tarde, porque não sabia. Ah, eu não sabia que tinha que voltar à tarde. Tinha outros candidatos que foi na parte da tarde e não veio na parte da manhã, porque achava que a prova dele era só a parte da tarde. Tá? Então, houve diversas situações e que, no meu ponto de vista, isso acaba refletindo em um benefício para aqueles candidatos mais preparados, tá bom? Aqueles que têm mais experiência em fazer concursos públicos. Teve candidatos, por exemplo, que não atentou, caneta, a cor da caneta exigida para a realização da prova. Caneta, tinta preta, material esferográfico tinta preta e material transparente. Tá? Inclusive, não apenas no edital, mas também na capa do caderno de questões estava lá descrito, tá? A exigência. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui, olha, aqui, na capa de questões, tá? Olha aqui na capa de questões, primeiro ponto, estava lá dizendo o seguinte, o candidato leia atentamente as instruções abaixo. O candidato, tudo bem, que tem muitos candidatos que chegam tão nervoso, ele chega tão ansioso para a prova, que ele só quer fazer a prova.
ele não relaxa, o cara já não chega, não consegue relaxar. Isso também, pessoal, é um ponto que chama a atenção, porque fazer concurso público também depende do emocional. Se você não tem capacidade emocional para se portar diante de uma pressão que aprova, um concurso público, obviamente, é uma pressão, você está sob pressão, então provavelmente você tem uma grande chance de se dar mal nesse concurso, né? De perder no concurso público dessa natureza. Primeiro, porque é um concurso dividido em dois turnos de aplicação. Isso aí é extremamente cansativo, tá? Segundo, o primeiro turno, né, que foi a parte da manhã, onde foi aplicado a prova de conhecimentos gerais, 20 questões, mais a prova dissertativa, né, com tempo reduzido, 2 horas e meia de prova. Ou seja, para aquelas pessoas que têm dificuldade de escrever, as pessoas que têm dificuldade de criar, elas não têm o hábito de fazer redação, não têm o hábito de criar textos. Então, para essas pessoas foi uma tortura. Muita gente não conseguiu concluir a redação, a prova dissertativa. Muita gente não conseguiu. Estava lá dizendo que você tinha que fazer, olha, calma, vejamos aqui. Lá no final, a prova de conhecimentos, a dissertação. Aqui, olha, o tema, nesse caso, em especial, pegando aqui a prova do bloco 3, tá? Que é ambiental, agrário e biológicas, tá bom? Então, olha, vamos lá. Estava aqui para esse tema, você tinha que discorrer, você tinha que elaborar uma redação, um texto, aqui, ó, um texto dissertativo, tá vendo? Ó, elabore um texto dissertativo contínuo de 35 a 40 linhas, relacionando criticamente os seguintes aspectos, ou seja, que envolva essa temática, tá bom? Então, ó, ele deu aqui um texto, traz a questão sobre os impactos da agricultura, sobre as mudanças climáticas e vice-versa, tá? Então, olha, tá aqui os tópicos que você tinha que abordar na sua na sua redação ou no seu texto dissertativo, tá bom? Então, tem muitas pessoas que fez o quê? Pegou esses tópicos aqui e foi responder um a um. Como se fosse questão 1, questão 2, questão 3. Não, pessoal, não é desse jeito. O próprio caderno de questão tá aqui, ó. Ele traz. Você tem que elaborar, ó. Tá bom? Elabore um texto, aqui, ó, dissertativo contínuo. O texto tem que ser contínuo, de 35 a 40 linhas, onde constem esses tópicos. Ele não é para ser respondido em perguntas, na forma de questões. Primeira questão, segunda questão, terceira questão. Entende? Então tem muita gente que fez desse jeito, tá? Então isso é uma falha muito grande, tá bom? Outro ponto, pessoal, olha, aqui no próprio caderno de questões, tá dizendo aqui o seguinte, ó, atenção, o candidato deve transcrever seu nome, tá? Aqui dentro desse conjunto aqui de caixinhas, tá? Ele tem que colocar o nomezinho dele. Não pode abreviar nem o primeiro e nem o último nome. Teve candidato que não fez isso, pessoal. Obviamente que esse tópico em especial, ele não é passível de recurso, mas já mostra o nível de desatenção do candidato. Tá legal? Então, para uma eventual tentativa de recurso, fica até difícil. O cara não tem identificação em lugar nenhum, tá bom? Então, tá cá, ó. Caderno de 20 questões, tá? E aí, seguindo à frente. Cara, são tantas coisas bizarras nesse concurso que você fica assim, caraca, não é possível. Mas tudo é possível, inclusive nada. Então, vamos lá, ó. Assinalar no espaço próprio, tá? Ó, lá no cartão, caneta esferrográfica de tinta em material transparente, tá lá? Beleza, pessoal? Então, ó, você já pegou a tua provinha, conferiu o teu cartão de questões, tá tudo certinho? Conferiu o teu cartão de resposta, tá tudo certinho, os teus dados, teu nome completo, né, o cargo do qual você está concorrendo, tá? O número dos seus documentos que constam ali no cartão resposta, no caso ali vinha o CPF, tá bom? Depois que você confere, o seu nome completo tá certo, o seu CPF tá certo, o bloco do qual você está concorrendo, pleiteando a vaga, tá tudo correto? Beleza. Aí você vai proceder o quê? A assinatura do cartão resposta. Amigos, teve pessoas que simplesmente saiu sem assinar o cartão resposta. A pessoa não assinou. Como que essa pessoa vai ser identificada se ela não assinou o cartão resposta? Pessoal, isso não é responsabilidade, não é função do fiscal de sala, do fiscal de prova. O fiscal de prova pode até fazer uma cortesia e chamar, ó, vem aqui, Chicão, tu não assinou aqui não. Ele pode até fazer isso, mas é obrigação exclusiva do candidato. É o candidato quem tem que estar responsável por isso.
tá, pessoal? Então, se o candidato ele não marcou, ele não assinou o seu nome no local exato, no local devido que estava lá, então ele já perdeu, está eliminado, tá bom? Outra coisa, pessoal, ó, gente, isso é incrível, tá aqui, ó, transcrever no espaço apropriado do seu cartão resposta com sua caligrafia usual, tá bom? Tá aqui, ó, sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas, minúsculas, a seguinte frase: sonho 70. A pessoa, o cidadão, o candidato, teria que colocar apenas essas duas palavrinhas, que é a frase sonho 70. Lá no cartão resposta, tinha lá um espaço marcado. Transcreva para cá. Tá aqui, ó. Transcreva aqui a frase do seu cartão, do seu caderno de questões. Era só transferir essas duas palavrinhas, amigo. Aqui, ó. Sonho, maiúsculo, 70, minúsculo. Respeitando maiúsculas e minúsculas. Somente isso, nada mais que isso. Então, o candidato não transfere. Se o candidato ele não fez essa transcrição, ele também está eliminado do certame. Não tem jeito. Então, tem muitos candidatos que caíram por falta de atenção, por falta de experiência, tá? No processo desse. E isso, invariavelmente, acaba contribuindo para aqueles candidatos mais bem preparados, tá bom? Vamos lá, outro ponto aqui, pessoal, que chamou muita atenção e muita gente caiu. Muita gente mesmo caiu, ó. O item C aqui, ó, tá? Do tópico 4, ó. Preencher no espaço apropriado do seu cartão resposta o campo de marcação referente ao seguinte gabarito. Amigos, lá na prova, tinha descrito qual era o gabarito correspondente àquela prova. O gabarito do seu caderno de questão. Lá no teu caderno de questão, nesse caso aqui, ó, caderno de questão aqui, ó, prova 3, gabarito, olha aqui em cima, ó, gabarito 1. Tinha candidato que simplesmente não via isso e estava esperando o fiscal informar para ele. Ou então saiu da prova dizendo, mas o fiscal não me disse, mas o fiscal não me falou. E foi botar a culpa no fiscal. Amigo, é responsabilidade sua, é responsabilidade do candidato. Então tá aqui, ó. Fez ainda para relembrar o sujeito, ó. Preencha no espaço apropriado do seu cartão resposta o campo de marcação referente ao seguinte gabarito aqui, ó. Gabarito 1. E lá tem as opções. Gabarito 1, gabarito 2, gabarito 3, pá. Você só tinha que marcar o seu. Sua provinha gabarito 1, sua provinha gabarito 2, 3 e assim por diante, tá? Então, pessoal, as pessoas que vão para um concurso, tá? Um concurso público, e elas não têm sequer, assim, vamos dizer, a preocupação de ler as regras do edital, do qual o seu concurso está submetido, então dificilmente essa pessoa, esse candidato, dificilmente ele vai conseguir êxito na sua prova, tá bom, pessoal? Então, são pontos que me chamaram a atenção e, sem dúvida alguma, essas questões vão contribuir, vão colaborar com aqueles candidatos mais bem preparados, porque certamente o candidato que já tem experiência, tá? Em fazer concurso público, esses erros aí são triviais, ele não comete mais esses erros. Ele não comete esse tipo de problema, tá? Pessoal, outra coisa que é bastante interessante, o número de evasão. A quantidade de pessoas que, por razões outras, não compareceram na prova foi um número muito grande. Pelo menos aqui, por exemplo, eu estou aqui no interior do Tocantins, tá? Eu fiz a minha prova aqui em Palmas, eu também fiz a prova. Eu fiz a prova aqui em Palmas, tá? E no caso aqui do Tocantins, existe uma dificuldade muito grande de mobilidade no transporte público. Porque aos domingos, praticamente não existe transporte da maioria dos municípios do interiorzão para a capital. Então, isso acabou prejudicando o deslocamento de muitos candidatos. Óbvio que, uma vez, se o candidato ele já sabe que o seu estado, que a sua cidade tem dificuldade de mobilidade, de transporte, então ele já tem que se organizar para ir um dia antes, tá? Então, muitos candidatos saindo daqui da cidade onde eu moro, né, um dia antes para a capital, já sabendo porque não tinha transporte no domingo, tá bom? Para evitar. Então, teve candidato que não se preocupou com isso. Isso também acarretou num grande prejuízo, numa grande falta de possibilidade de fazer a prova nesse aspecto, tá, pessoal? Então, a evasão foi muito alta. Por exemplo, houve salas em que a evasão superou os 60%, tá? Na sala onde eu fiz a minha prova, por exemplo, foram 54% de evasão, da quantidade de pessoas que não compareceram para fazer a prova. Sem contar que, das que compareceram para fazer a prova, ainda teve algumas que foi na parte da manhã, compareceram na parte da manhã, mas não retornaram na parte da tarde, porque achavam que era só na parte da manhã, entendeu? E teve outros candidatos, inclusive,
que chegou na parte da tarde, mas que não tinha ido na parte da manhã. Não, eu achava que era só a parte da tarde. Então, eu estou rindo assim, pessoal, de nervoso, porque é uma situação muito cômica, tá? Muito cômica, tá bom? É rindo de nervoso mesmo. Então, outra situação, por exemplo, o candidato que ele foi fazer a prova, né? E aí, chegou lá na hora da prova, conforme nós já mencionamos aí o candidato ele já chegou todo perdido, alucinado. Não levou caneta preta, levou uma caneta azul. E aí, na hora de marcar, gente, na hora de marcar, de transferir, tá? Na hora de transferir do caderno de questões para o caderno de provas, tá? Na hora de passar, eu vou passar aqui do caderno de questões para o caderno de provas, pagar. Então, vamos lá. Gente, tá aqui, olha. Regra básica. O candidato, teve candidato, né? E aí as mais diversas discussões. Teve candidato, tá aqui, ó, a forma correta. A forma correta que tem que ser preenchido a alternativa. Você fez a sua provinha? Forma correta. Você tem que pintar com a canetinha preta, né? Totalmente a bolinha contendo a alternativa que você julga ser correta, tá bom? De acordo com o teu cartão de questões, caderno de questões. Então tá aqui, ó, marcou. Teve candidato que veio aqui, marcou um X. Não pode, gente. Tá eliminado. Mas eu achava que o X estava resolvido. Não, não está. Teve gente que marca só mais ou menos, pinta mais ou menos a bolinha. Gente, a prova, o caderno de questões, o caderno o cartão resposta, ele é corrigido eletronicamente com a máquina, com o equipamento eletrônico. Então, quando o equipamento passa, tá, a folha, quando ele faz a leitura, a varredura, então, se ele identificar inconsistência, tá, nessa bolinha aqui, ó, se ele encontrar, ele não faz a leitura, dá erro. Então, se dá erro, automaticamente perdeu a questão, tá, pessoal? Então, teve muito candidato que, por inexperiência, tá, ao invés de marcar a bolinha conforme está, tanto no cartão, no caderno de questões que está aqui descrito, olha, tá? Quanto no cartão resposta. O cartão resposta também tem lá uma partezinha, um quadradinho do lado direito mais abaixo, indicando a forma correta como tem que ser marcado as alternativas no caderno no cartão resposta, tá? A bolinha tem que ser pintada integralmente, então tem candidato que nem isso se atentou, gente. Então, mais um ponto para aqueles candidatos mais preparados. Obviamente que a prova estava difícil, o nível da prova estava bem elevado, mas se você contar, beleza? Todos esses problemas, todos esses erros que houveram durante a aplicação do concurso, se você contar com tudo isso, então acaba favorecendo. No balanço entre o peso, questão estava muito difícil, a prova estava com nível bem elevado, e a quantidade de erros acaba que um compensando o outro, tá bom? Então aquele candidato que chegou mais preparado, que estudou um pouquinho, que já tem experiência de fazer concurso público, sem dúvida alguma, esse candidato, ele vai sair na frente, tá? Ele vai sair na frente não apenas pelo seu mérito, por ter estudado, mas também pelo erro dos demais. O excesso de erro dos demais acabam contribuindo com esses outros candidatos. Tá bem, galera? Então, galera, é isso que eu tinha aqui para trazer para vocês, para compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que esse conteúdo aqui, ele vai fazer muita diferença aí para você. Então, compartilha aí com aquelas pessoas que você acha que, essa informação aqui vai ser boa, vai ser acalentadora para o seu coração, tá? Curte o nosso conteúdo, dá uma força aí pra gente, tá? O vídeo 2 está vindo aí somente com cálculo das questões. Tá legal, pessoal? Então, vai ser daquele jeito, beleza? Então, muito obrigado, galera, por ter ficado comigo até o final. Muito obrigado aí pela sua atenção e salve, Chicão!